Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Eu sou Alexandra Dantas Santos, voluntária do Canteiro de Fraternidade Pronto Atendimento Espírita, localizada aqui no bairro da Massaranduba, em Salvador. E a partir de agora nós vamos dar início à doutrinária virtual do nosso canteiro. E como nós realizamos presencialmente, nós inicialmente vamos realizar uma leitura edificante, em seguida a nossa oração de abertura, depois a palestra e por último a nossa oração de encerramento. Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho, Primeiramente, lendo uma mensagem do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O capítulo que nós vamos ler hoje é o 79, intitulado Sigamos a Paz. Busque a paz e siga. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas, quando o céu lhe a concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se em exasperações de toda a sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, vendo-se honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os nossos propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busca a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Jesus, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do nosso coração. E agora nós vamos realizar nossa oração de abertura. Se possível, vamos fechar os nossos olhos, nos manter em uma posição confortável, elevando os nossos pensamentos para entrarmos em comunhão com o Pai Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, para entrarmos mais uma vez em conexão, em comunhão com o Teu pensamento. Rogamos, Pai Deus Todo-Poderoso, que o Teu amor possa nos iluminar nesse momento, que os Teus santos espíritos, anjos protetores, guias espirituais, possam também nesse momento nos assistir, nos auxiliar, nos inspirar. Pai Deus Todo-Poderoso, que o Teu amor também possa alcançar todos os encarnados e desencarnados que estão em estado de necessidade, iluminando-os, protegendo e também amparando-nos. Pai Deus Todo-Poderoso, que nesse momento nós possamos de fato sentir o Teu amor em nossos corações, a fim de que as Tuas palavras, as palavras de Jesus, possam, Deus Pai Todo-Poderoso, abarcar o nosso coração de esperança, a fim de vivenciarmos dias melhores e vivenciarmos, Senhor, também a Tua paz em nossos corações e em nosso dia a dia. Sendo assim, com a Tua permissão, vamos dar início, Senhor, à palestra de hoje. Então,
o Canteiro de Fraternidade adotou como livro de referência a ser trabalhado durante as exposições doutrinárias, né, do mês de março, o livro da Esperança, que é o livro ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O capítulo que nós vamos trabalhar hoje é o capítulo Na Presença do Cristo. Então, né, eu estou aqui com um roteiro, com alguns tópicos que eu vou seguir, né? Então, quando vocês me verem olhando para baixo, é porque eu estou seguindo esse roteiro. Mas sempre estaremos em conexão, né, virtual, em conexão pelo olhar. Então, nós vamos dar continuidade, sendo bem objetivos com a proposta de Emmanuel dentro do capítulo. Então, Emmanuel vai começar discorrendo sobre a importância da moral evangélico-cristã, né? E o quanto a moral do Cristo é substancial para a transformação da humanidade. Então, sendo nós, seres humanos imperfeitos, que nós somos, todas as nossas funções dentro da sociedade, de uma forma ou de outra, de uma forma mais intensa ou menos intensa, não será tão perfeita quanto deveria, já que nós somos imperfeitos e o que nós fazemos ainda não é tão perfeito assim. Sendo que nossas funções dentro da sociedade não são tão perfeitas assim, cada nossa ação terá uma repercussão dentro dos outros indivíduos, assim como também as ações dos outros indivíduos, né, dentro dessa sociedade terão uma repercussão em nós. Então, o que falta para essa sociedade de fato, né, vivenciar uma conduta moral que de fato possa, né, beneficiar a todos os indivíduos no sentido de respeitar os direitos e os deveres de cada um de nós, né, enquanto cidadãos, né? Então, o que falta é, de fato, a conduta evangélico-cristã. Essa conduta que vai nos transformar, vai nos conduzir a patamares de elevação que vai nos permitir expressar, né, essa moral dentro dessa sociedade. E quando o outro também começar a expressar essa conduta moral dentro de suas funções, haverá então respeito, né, entre uns e outros, e as funções executadas dentro dessa sociedade será, né, mais respeitável, será mais amorosa, será mais indulgente, será mais com todos os valores e virtudes que devem ter para de fato uma vivência melhor. Então, a importância dessa moral do Cristo vem nos trazer, né, essa necessidade de executarmos esses ensinamentos, né, para a fim de repercutirmos essas ações em nosso dia a dia e, consequentemente, sermos exemplos para o nosso próximo. E então, né, Emmanuel vai continuar comentando sobre os avanços científicos e sociais que a humanidade teve ao longo do tempo, né? Ele vai citar alguns avanços científicos, como a descoberta da anestesia, aliviando as dores, né, daqueles que iriam necessitar de procedimentos cirúrgicos. Ele vai citar também a descoberta da vacina para imunizar contra várias doenças, né, e que de fato foram evoluções muito importantes, né, para a conquista de uma melhor saúde, né, para nós seres humanos, assim como muitas e muitas outras descobertas dentro da área de saúde e dentro de outras áreas que são muito importantes para o avanço, né, intelecto-moral do globo, né. Outros avanços sociais, Emmanuel também vai nos reportar dentro desse capítulo, como por exemplo, a mais valorização feminina, né, o quanto a mulher ao longo dos anos veio sendo melhor respeitada, né? Considerando um passado, né, delituoso do passado, atualmente há muitas conquistas para esse público. Outro público também que veio sendo beneficiado ao longo do tempo dentro dos avanços morais foram, né, e são o público trabalhador. Então, muitas conquistas se tiveram para esse público também. E, consequentemente, né, essas conquistas, tanto científicas quanto sociais, veio repercutir para uma melhora da sociedade. Só que, por mais que tenham havido e ainda existam avanços científicos e morais que são, de fato, alguns muito importantes,
ainda há uma turbulência moral dentro da sociedade que não permite, né, alcançarmos conquistas que são fundamentais para o nosso espírito, né? Porque dentro dos avanços científicos e sociais, eles terão um impacto direto e fundamental, né, para a nossa sobrevivência física. Há uma repercussão muito importante para o espírito, mas a turbulência moral que ainda existe dentro da sociedade repercute de forma direta em nosso espírito, nos influenciando ainda a vivenciarmos as nossas imperfeições que ainda jazem latente dentro de nossos corações, né? As maiores chagas da humanidade, como já está expresso no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o orgulho e o egoísmo. E aí, quando essas turbulências morais, né, são fruto, né, de nós mesmos. Olhando para nós atualmente, olhando para nossas condutas atualmente, olhando para nossos pensamentos atualmente, será que vamos conseguir compreender que, de fato, o que estamos vivenciando, não só perante nós, mas perante toda a sociedade, é um reflexo de nossas próprias ações? E não só ações, pensamentos, condutas, hábitos de agora, mas do passado. Porque desde quando somos espíritas e acreditamos na reencarnação, e se acreditamos que somos seres milenares, vamos de fato a compreender que o nosso passado, né, vai trazer uma repercussão no nosso presente. E o nosso atual presente, né, sendo influenciado por aquele passado, ou por esse passado, né, é, na verdade, uma repercussão de nós. Então, tudo o que existe agora é um reflexo de nós. E o que vem a existir ainda no futuro vai ser um reflexo de nós enquanto hoje. Então, essa turbulência moral que nós enxergamos dentro da sociedade, né, em todos os sentidos e em todos os contextos, é um reflexo de nós. E aí a gente vai encontrar, né, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o mal e o remédio. O tópico o mal e o remédio, né? E quando o mal é o remédio, né? E quando esse mal é o remédio, né? E por que esse mal é o remédio? Esse mal é o remédio porque o mal é ainda o reflexo de nossas próprias imperfeições. Então, Deus Todo-Poderoso vai se utilizar de nossas próprias imperfeições para alcançarmos uma perfeição maior. Então, vai ser vivenciando as nossas próprias limitações dentro desse planeta de provas e expiações atualmente, embora já em transição, vivenciando ainda essas limitações de nossas imperfeições, nós vamos conseguir, né, melhor nos relacionarmos conosco, com o nosso próximo, e vamos conseguir compreender a importância de se respeitar o outro, de se respeitar o indivíduo, porque esse mal, que na verdade é o fruto de nossas imperfeições, é ainda necessário para uma conquista de uma maior moralidade. Então, é o remédio, porque vivenciando, né, esse estado de imperfeição, né, vamos começar ao longo do tempo tendo oportunidades que vão nos favorecer a essa compreensão. Nós vamos começar a descobrir as necessidades do espírito, são necessidades que vão nos fazer compreender as nossas imperfeições e a partir daí começarmos a modificarmos as nossas necessidades, penetrando cada vez mais nas necessidades do espírito. Então, é o remédio, né, o mal, porque é preciso, né, que nós possamos vivenciar, né, situações dolorosas, que são situações que foram
semeadas por nós mesmos, no passado e atualmente, e que agora a colheita é inevitável. Então, colhendo os frutos de uma semeadura do passado e do presente, nós vamos vivenciar essas nossas imperfeições, claro, tendo a permissão de Deus, e a partir daí, com essa oportunidade, enxergarmos a importância de vivenciarmos outros patamares, outras necessidades que vão muito além das necessidades que nós achamos que temos, né? E que compreendemos, não são as necessidades físicas às quais nós estamos estritamente ligados, necessidades do corpo material. Há necessidades de espírito que devem ser sanadas, que são necessidades morais. E é também sobre isso que nós vamos dar continuidade discorrendo dentro do capítulo. Então, essas nossas imperfeições, né, que atualmente vão reger a turbulência moral dentro da sociedade e que é o mal que nós semeamos em outras existências e que estamos agora colhendo, né? Essa imperfeição em todos os indivíduos, de uma forma mais intensa ou menos intensa, vai promover angústias morais. Porque tudo que nós estamos nos doando, vivenciando, contextualizando, a maioria de nossas ações, né, são ações ainda que atendem ao corpo físico ou que atendem a outros tipos de objetivos que não são objetivos do espírito. Essas necessidades que são atendidas, necessidades no âmbito profissional, no âmbito acadêmico, escolar, necessidades materialistas de fato que atendem à sobrevivência do corpo, vão ajudar também no nosso aperfeiçoamento intelecto-moral. No entanto, não são as necessidades que nós devemos dar demasiada atenção. São as necessidades dos espíritos morais, como nós havíamos comentado. Então, quando há uma negligência em atender as necessidades do espírito, nós vamos começar a vivenciar as angústias morais, né? As angústias da alma, que são, na verdade, né, todas as infelicidades, esse vazio existencial, essas angústias que não vão nos possibilitar, né, encontrarmos essa paz interior e vivenciarmos essa paz. Então, de uma forma ou de outra, todos os indivíduos, em determinados momentos da existência, são vencidos, como Emmanuel nos traz, vencidos pela angústia. E aí nós vamos observar, né, as consequências, né, de nós nos deixarmos vencer por nossas angústias, né, que são consequências de nossas imperfeições. Nós vamos observar, né, essa derrota em vários aspectos, como, por exemplo, dentro do próprio ambiente familiar, nós vamos observar um casamento desestruturado, nós vamos observar uma desarmonia, um desequilíbrio entre os parceiros, nós vamos observar a repercussão disso dentro da própria criação dos filhos. Nós vamos observar esses filhos trazendo os resquícios desse desequilíbrio moral entre os casais, né? Vamos observar essa repercussão desses filhos dentro da sociedade. Vamos observar muitas e muitas outras repercussões dessas angústias dentro do âmbito profissional e por aí adiante. Então, são seres humanos, né, que estão ainda não ouvindo de fato o que a nossa própria consciência tem a nos dizer. E em vários momentos há quedas morais, que são quedas que vão nos levar a um estado de fragilidade emocional e que vai caracterizar, né, o nosso ambiente íntimo em todos os ambientes físicos em que nós estejamos. Então, quem são esses indivíduos, essas pessoas que são vencidos pela angústia? Quem são esses indivíduos que vivenciam esses conflitos emocionais? Fica a pergunta. Será que esses indivíduos estão fora? Será que esses indivíduos estão, fora? Será que esses indivíduos são outras pessoas que estão distantes de nós? Ou será que esses indivíduos somos nós próprios? Porque, de fato, meus queridos, né, apesar de
ostentarmos, na maioria das vezes, né, um falso equilíbrio emocional, né, que nos permite vivenciarmos todas as nossas funções aparentemente bem, né, e sempre disposto, executando tudo com sinceridade, com coerência e por aí adiante, né? Há um grito íntimo dentro de nós próprios, que na maioria das vezes nós tapamos os ouvidos para não ouvir esse grito íntimo. E esse grito íntimo é a angústia de nossas almas, porque, como eu havia falado, todos vivenciam essas angústias. Alguns caem com muita facilidade, outros levantam com mais facilidade. Alguns permanecem no chão por muito tempo, outros levantam e continuam a caminhar por mais tempo. Mas as quedas, elas são frequentes e são inerentes da trajetória evolutiva, porque fazem parte de nossas escolhas do passado e atuais e que são fruto das nossas imperfeições. Então, todos nós temos conflitos, angústias íntimas, que em determinado momento vai nos paralisar, né? Ou não, que em determinado momento vai gritar em nós uma necessidade de consolo moral. Então, essas angústias, né, vão repercutir em nossas existências das mais variadas formas, através da ausência de um sorriso no dia a dia, através da ausência de um olhar. Um olhar. Porque apesar de estarmos constantemente vendo quem consegue ver, né? Será que de fato enxergamos o outro? Será que de fato estamos conseguindo observar as suas necessidades e as nossas próprias? Então, que poder estamos dando para os nossos olhos? Será que é somente para aquilo que nós conseguimos enxergar? E além do físico, quais são as outras necessidades que os olhos também devem estar atentos, juntamente com o coração e a mente, é claro? Então, as repercussões dessa angústia moral vão ser também encontradas na ausência de um abraço, de um carinho, de um toque. Será que nós conseguimos tocar a nós próprios, valorizando o corpo físico que nós temos à disposição? E não é o toque do sabão no banho, não é o toque do se vestir, é o toque de agradecimento e reconhecimento pelo veículo que nos é de extrema fundamental importância para a evolução. E será que respeitamos esse corpo físico, amamos esse corpo físico e também conseguimos, por consequência, respeitar e amar o corpo físico do outro? Será que estamos tocando o outro, acarinhando o outro, abraçando o outro? Outras consequências da angústia moral que nós vivenciamos, vamos observar também em vários episódios de mau humor. Sim, mau humor. Não só quando nós acordamos, mas é aquele mau humor que persiste. É aquele mau humor que vai nos impedir de vivenciarmos um sorriso, de conversarmos alegremente, de termos esperança, de termos otimismo. Outras consequências também das nossas angústias morais nós vamos encontrar na falta de paciência. E não é aquela falta de paciência que achamos que é demorar em uma fila ou, por exemplo, em qualquer outra situação. É a paciência de saber suportar o outro. Suportar sim, porque nós, com nossas imperfeições, necessitamos de paciência. E também o outro necessita de paciência, porque, claro, sendo imperfeitos, as nossas condutas, elas não são agradáveis. E o outro necessita, né, de nossa paciência, assim como também nós devemos a paciência do outro. E será que estamos tendo a paciência para aquele outro que não sorri? Para aquele outro que não abraça quando você quer um abraço? Será que estamos tendo paciência para aquele outro que não consegue compreender você
enxergar você, ouvir você, porque o ouvir não é somente ouvir pelos ouvidos. O ouvir, a escuta, é muito mais do que a função auditiva fisiológica. O ouvir é compreender o que o outro está para me dizer. É prestar atenção, respeitar cada palavra. É primeiramente deixar o outro falar. Porque se repararmos como são as nossas comunicações verbais, há um atropelamento de falas e, com certeza, a partir daí, não há um respeito para o outro falar. Há uma interrupção na fala do outro e assim a gente não consegue ouvir o outro. Malmente o outro parou de falar, fechou a boca, já estamos falando, quando não interrompemos, porque é geralmente assim. Então, será que estamos prestando atenção naquela fala? Porque, na maioria das vezes, dentro de nossas falas, há sinais de angústia moral. E claro, passa desapercebido. Então, será que nós estamos conseguindo enxergar essas angústias em nós e em nosso próximo? Porque o próximo não está distante lá fora. O próximo começa em mim e o próximo continua dentro da família. Né? Será que eu estou conseguindo executar a minha função de irmã, de filha, de mãe, de pai, de sobrinho, de sobrinha, de neto, enfim, com amor, com maestria? Então, são essas as angústias morais que nós vamos vivenciar em nosso dia a dia. Porque, às vezes, nós pensamos erroneamente, angústia moral é depressão? É também, que é um patamar bem mais elevado dessa angústia moral. Mas há outros estágios de infelicidade que vão se repercutir silenciosamente, discretamente em nosso dia a dia. E se não pararmos para observar, seremos sempre seres robóticos a estarmos executando as nossas funções dentro da sociedade sem executarmos as nossas funções de espírito. E aí, nós, o que fazer? O que fazer para, de fato, nós conseguirmos sanar essas angústias morais e todas essas repercussões que são exemplos? Porque tem muitos exemplos. Porque se pararmos, meus queridos, para ouvir o nosso interior, nós vamos ouvir as nossas próprias angústias. Como não paramos, temos dificuldades de parar ou paramos com muito pouco tempo, né? Dificilmente vamos encontrar essas angústias, mas todos têm. Não sejamos hipócritas de dizer que estamos bem, porque nem sempre estamos bem. Não estamos 100% bem o dia todo, 365 dias do ano e todos os anos, porque se assim o fosse, nós com certeza estaríamos vivenciando estágios evolutivos melhores e quem sabe até, em outros planetas. Se estamos aqui é porque necessitamos da plenitude interior que não temos, então não estamos sempre bem. E o que fazer, já que falamos dessas angústias, o que fazer? Emmanuel vai dar continuidade nos dizendo que a ciência do homem não dispõe de recursos para aliviar as nossas próprias angústias, porque inicialmente nós conversamos sobre os avanços científicos que melhorarem muito a nossa saúde, a vacina, a anestesia, mas o que fazer para as angústias da alma? Claro, que as religiões vão ter um papel substancial, conduzindo o homem, rumo à planificação interior. Mas o que nós devemos fazer para aliviar as nossas angústias é o mergulho em nosso próprio interior. Porque mergulhando em nosso próprio interior e ouvindo a voz de nossa consciência, vamos conseguir encontrar a centelha divina que há em nós. E a partir daí, as religiões vão encontrar um terreno mais fértil para que elas consigam oferecer, que já oferecem os recursos, e nós vamos conseguir aproveitar esses recursos com mais maestria, com mais coerência, com mais força. Porque o recurso é o amor. É esse o recurso. Não há outro recurso.
é esse o recurso que nós devemos utilizar para aliviar as nossas angústias da alma e todas as suas repercussões. E quem veio trazer o amor de uma forma a nos tornar compreensível, ou melhor, compreensível, foi o Cristo com a moral evangélico-cristã, que foi a moral que nós começamos, discorrendo sobre ela. Então, é de fato o amor que deve fazer desabrochar em nós a centelha divina. Porque, embora tenhamos imperfeições, há em todos nós potencialidades, habilidades, capacidades de sermos como Jesus. E o que fazer, já que podemos ser como Ele e que estamos fadados à perfeição, que o nosso objetivo existencial é a felicidade e todos, de uma forma ou de outra, vão chegar à felicidade real, à plenitude interior, à paz suprema, ao amor pleno. Quando uns mais rápidos, outros não, e quando também vai levar algum tempo, mas vamos todos chegar. E o que vai nos proporcionar chegar é o amor. Então, Jesus veio trazer a personificação, a linguagem do amor. Veio nos trazer a contextualização do amor. Veio nos trazer a fala do amor, os hábitos do amor, as ações do amor, para que de fato nós possamos compreender essa força de Deus, para que de fato nós possamos compreender essa potência de Deus, porque o amor é a presença de Deus, o amor vem de Deus, e Deus é o amor. Então, como podemos compreender um ser tão supremo, uma força tão superior e tão potente através da conduta evangélico-cristã? Como vamos conseguir compreender e executar a exuberância de Deus, que aos nossos olhos podemos observar também pelos aspectos da natureza? Será que conseguimos observar a expressão de Deus na natureza e sentir essa expressão em nossos corações, enxergando, o céu, o azul, o branco das nuvens, o canto dos pássaros, o vai e vem das águas nos rios, nos mares? Será que estamos entrando em comunhão com esse Deus que habita em nós, ou esse Deus está totalmente distante? Porque se nós não tivermos o objetivo de encontrar e vivenciar esse Deus, não vamos conseguir uma melhora, uma transformação, não vamos conseguir executar essa moral evangélico-cristão. Porque enquanto esse Deus, enquanto esse Jesus permanecer somente nos lábios, não vamos conseguir executar essa moral no nosso dia a dia. Então, é esse o objetivo: trazer o evangelho para as ações, para os hábitos, mas também teremos dificuldades de concretizar essa moral evangélico-cristão se não adentrarmos em nós mesmos, se não conseguirmos enxergarmos as nossas próprias necessidades de espírito. Se não conseguirmos enxergar as nossas próprias necessidades, como vamos conseguir enxergar as necessidades do outro e a partir daí executar todo o amor que Deus nos ofereceu através de Jesus? Então, primeiramente, é substancial um olhar para dentro de nós, a fim de que essa moral evangélico-cristã, venha a se repercutir em nós, porque Deus já nos trouxe a mensagem. Jesus nos trouxe a mensagem: amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus, acima de tudo, que nós vamos conseguir nos esforçando para entrar em comunhão com a expressão de Deus aos nossos olhos, que também se expressa pela natureza, como nós havíamos comentado, também a partir de nós, fruto dele, e tantos outros atributos de Deus que nós podemos reconhecer e admirar esses atributos de Deus.
amar a nós. Então, até que ponto de fato estamos amando a nós? E não é um amor no sentido egóico, egoístico. É um amor no sentido de autocuidado, de proteção, de respeito às nossas próprias conquistas, de respeito à nossa própria história e de amor no sentido de busca por nossa própria melhoria. Porque se não estamos bem, nós desejamos ficar bem, devemos desejar ficar bem. Ficar numa situação vivendo ciclos de infelicidade, ciclos de desatenção e ciclos de olhos fechados não vão nos proporcionar alegrias maiores e, consequentemente, oportunidades maiores de vivência interior, de uma vivência de amor para nós próprios. Então, vivenciando esse amor para nós, tendo esse cuidado conosco, nós vamos conseguir também identificar um maior cuidado para com o próximo. Então, estímulos para um maior olhar para nós pode ser também expresso investigando em nós, além das nossas imperfeições, que nós já havíamos comentado, e como essas imperfeições se executam no nosso dia a dia, Onde eu posso encontrar, no meu dia a dia, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha falta de humildade, a minha arrogância, o meu egoísmo, onde eu encontro essas ações no meu dia a dia. Mas também, além nessas ações que devem ser corrigidas, onde estão as minhas conquistas? Até onde eu cheguei, nessa caminhada? Até que ponto eu estou melhor? Até que ponto já estou conseguindo ser mais paciente, mais tolerante, amando mais a mim, amando mais o meu próximo? É preciso também reconhecer, as nossas próprias conquistas, porque essas conquistas vão nos empoderar para melhor corrigirmos as nossas imperfeições e, claro, vai nos proporcionar maior substrato para alimentarmos o otimismo em nós e assim enxergarmos cada dia como uma oportunidade de transformação interior. Então, é preciso que o Evangelho e a moral evangélico-cristã consiga sair de nossos lábios, de nossas bocas, de nossos pensamentos. É importante porque, já dizia também Jesus, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então é preciso de fato trazer esse amor para as nossas ações. E agora cabe uma reflexão interior, cabe uma sensibilização de nós. Vamos nos permitir, agora investigarmos onde está o Cristo em nossos corações. Que possamos, de fato, investigar e analisar essa pergunta. Não é uma simples pergunta, é uma oportunidade de interiorização. Onde está o Cristo em nós? Onde está o Cristo no meu dia a dia? Onde está o Cristo na forma como eu enxergo o outro? Onde está o Cristo dentro da minha família e na forma como eu trato a minha família? Como está o Cristo na forma como eu trabalho e no meu trabalho? Como está o Cristo na forma como eu estudo e dentro dos meus ambientes de estudo? Porque o Cristo, o amor, a moral evangélico-cristã deve estar em todos os segundos de nossas existências, devem estar em cada respiração nossa, ela deve estar ali. Então, nós sentimos a presença de Cristo em nossos corações? Se não sentimos a presença de Cristo em nossos corações, chegou o momento que nós devemos buscar sentir. E como vamos buscar sentir a presença de Cristo em nossos corações? Já havíamos falado sobre a importância da vivência da moral evangélico-cristã, mas há um passo, que é fundamental para compreendermos melhor essa vivência, que são as oportunidades de interiorização. Porque se existe um Deus que habita em mim,
eu preciso encontrar esse Deus. E eu não vou encontrar esse Deus, por exemplo, ouvindo música de forma distraída, sem prestar atenção em mim. Eu não vou encontrar esse Deus executando as minhas ações também de forma distraída, sem conexão com a moral evangélico-cristã. Eu não vou encontrar esse Deus dançando, correndo, pulando numa festa, comendo, alimentando o corpo físico. Eu não vou encontrar esse Deus em mim fugindo dele. Eu vou encontrar esse Deus dentro de mim, vindo de encontro a ele. Ou seja, é preciso ferramentas de silêncio interior. E aí Joana de Ângeles vai nos trazer os recursos de interiorização, que são a meditação e a visualização, como oportunidades para alcançarmos um silêncio interior e, a partir daí, uma comunhão com as nossas próprias necessidades, uma comunhão com o nosso eu, uma comunhão com as nossas angústias. Claro, é preciso entrar em comunhão com ela, porque se eu não entrar em contato com ela, como eu vou transformar ela? Então, as oportunidades de silêncio interior são fundamentais para o autoconhecimento e, consequentemente, para o amar, a si próprio e, a partir daí, amar o próximo. Então, é fundamental esse silêncio, que na maioria das vezes nós fugimos. Então, é preciso mergulhar mais em nós mesmos, silenciar os pensamentos, silenciar a mente, ouvir os nossos gritos, os nossos ecos, ouvir e amar a nós próprios. É preciso conversar com nós próprios. É preciso recordar a nossa história, desde o passado, claro, dessa vida. É preciso relembrar a infância, relembrar os desejos, relembrar os sonhos, relembrar as conquistas, os ganhos, relembrar a trajetória, os amigos, a família, aqueles que se foram, aqueles que estão. É preciso relembrar, resgatar. É preciso que estejamos conectados com a nossa essência, com nós mesmos. Porque é assim que nós vamos conseguir voltar esse olhar para nós e, consequentemente, encontrar todas as oportunidades de transformação. E então, ouvindo mais o nosso próprio eu, vamos também ir de encontro com a nossa própria consciência, que é, na verdade, a inscrição das leis de Deus em nós. Então, como encontrar o Deus em nós? Há uma resposta muito simples, através de nossa própria consciência. A nossa consciência é o nosso juízo moral. Ela vai determinar até onde podemos ir, até onde podemos alcançar. Até que ponto eu estou machucando o próximo? Até que ponto eu estou amando o próximo? Até que ponto eu estou amando a mim? Até que ponto eu estou negando a mim? Até que ponto eu estou negando o próximo? Ela, a consciência, vai nos dizer. Mas é claro, para ouvir a consciência é preciso silêncio interior. Então, sem silêncio interior, dificilmente vamos conseguir ouvir a consciência. E sem ouvir a consciência, aquelas repercussões que nós comentamos da angústia moral vai se expressar com muita facilidade em nosso dia a dia. Sem ouvir a nossa própria consciência, nós vamos dar continuidade ao arsenal e repetições de ações, de hábitos, de falas, de pensamentos, que não são falas e pensamentos e hábitos condizentes com a moral evangélico-cristã. E aí, com certeza, vai bater aquele pessimismo, principalmente diante do panorama que nós estamos vivenciando nesse momento. Vai bater a infelicidade, a tristeza e a angústia moral vai se abater sobre todas as formas de nós próprios. E aí, nós vamos adentrar em uma também necessidade que é fundamental do espírito, que é o desenvolvimento da fé.
Porque se eu não, de fato, acreditar e confiar que sou filha de Deus, que há um Deus em mim e que eu posso ser feliz, assim como Jesus, e vivenciar essa moral evangélico-cristã para me transformar, eu não vou conseguir me transformar. É preciso que eu tenha a força de acreditar, que eu sustente esse acreditar, que eu confie nesse acreditar, que eu persevere nesse acreditar, que eu mantenha esse acreditar no meu dia a dia. É preciso que eu mantenha um padrão de força e de fé nos meus pensamentos, nas minhas falas, nas minhas ações. É preciso colocar essa fé para se expressar mais, esse acreditar para se expressar mais, porque se minha fé, se o meu acreditar for ainda um pouco vacilante, mais vacilante, com certeza a incredulidade vai bater e as angústias morais vão se intensificar em nossos corações. Então, acreditemos, confiemos, perseveremos, tenhamos força de manter se acreditar e essa fé. Não vamos perder a sintonia do acreditar, a força do querer acreditar. Acreditar em Deus, acreditar em nós, acreditar no amor, em Jesus, nessa moral evangélico-cristã. Então, é preciso desenvolver essa fé divina, essa fé de transformação, essa fé de querer mudar, essa fé de querer alcançar, essa fé de querer subir, essa fé de querer se amar e manter essa fé em nós. Existe um poder tão grande dentro de nós próprios, que nós não conseguimos ainda enxergar. E na medida que nós formos nos interiorizando e alcançando maiores patamares em nós, vamos adentrar e nos munir desse poder, dessa força. Essa força está em todos nós. Todos somos capazes de adquirir e de resgatar essa força e direcionar essa força para a nossa transformação. Então, onde está o poder que está dentro de nós? O poder que está dentro de você, a força que existe dentro de você, a força que faz ser de você um ser humano corajoso, um ser humano determinado, um ser humano decidido, um ser humano de amor, de luz, de paz. Onde está essa força dentro de você? Será que você está, que nós estamos abafando esse poder, essa força? Vamos resgatar esse poder e essa força de sermos melhores e de alcançarmos patamares melhores, de alcançarmos mais a nós próprios. E vamos conseguir, a partir daí, enxergarmos melhorias em nós, vamos conseguir enxergar em nós uma oportunidade de encontrarmos um bem-estar tão grande que nós vamos conseguir alimentar todo o processo de transformação, porque o fruto da conexão conosco é um estado de bem-estar interior. Então, se desejamos esse bem-estar interior, vamos correr atrás dele, vamos nos sentir melhores, vamos nos sentir bem, vamos sentir a alegria de viver, vamos deixar o sorriso ficar constantemente sem lágrimas, sem choros interiores. Vamos correr atrás disso, meus queridos, atrás de nós mesmos, atrás de nosso sucesso, de nossa luta, de nós, porque nós somos capazes disso. E então, vamos já finalizar com um exemplo que eu acho muito pertinente, né? Dentro do site da FEB tem um vídeo que é muito interessante, que traz uma releitura da visão de Eurípides, que está dentro do livro, está dentro de um livro e que traz essa visão de Eurípides. Eu vou deixar o nome do livro também dentro dos comentários ou de alguma forma que vocês possam acessar, mas de forma geral o vídeo está no site da FEB. Nesse vídeo traz a visão de Eurípides, uma visão que é linda, né? Eurípides, em uma das oportunidades de desdobramento, se viu cada vez mais subindo e se viu se direcionando, ou melhor, sendo direcionado, né, por uma força que o levava a um lugar. Chegando nesse lugar, ele observou uma campina verdejante e se viu à frente de um homem que estava
à frente de um ser que estava envolto por uma doce energia. Eu estou descrevendo, claro, da minha forma, mas o vídeo vai ter uma descrição bem detalhista e bem real dentro do livro, que é o livro fonte, que traz essa visão de Eurípides. Então, vale a pena conferir. Eurípides vê e enxerga Jesus. Só que Jesus estava chorando nessa visão de Eurípides. E Eurípides Barçanufo, pergunta a Jesus, né, o porquê ele chora. E ele também pergunta, você chora pelos descrentes do mundo? E aí Jesus responde, não choro pelos descrentes do mundo aos quais nós devemos amor. Choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas ainda não o praticam. Então, que nós não possamos alimentar mais lágrimas de Jesus por nós, cristãos que conhecem o Evangelho de Jesus e que ainda não conseguem praticar em sua maior essência. Que possamos, meus queridos, estarmos de fato na presença do Cristo. E se o Cristo tivesse agora à nossa frente, o que diríamos a Ele? Como nos prostraríamos na frente dEle? Vamos honrar a presença dEle em nossos corações, honrar a vinda dEle a este planeta, honrar o Deus que é em nós e honrar nós próprios, porque nós podemos, nós conseguimos, nós vamos conseguir. A força está dentro de nós, a coragem e a luta, a felicidade também. Então, que essa felicidade possa estar bem perto de nós, a fim de que possamos sermos luz em favor de nós e em favor do nosso próximo. Então, que estejamos na presença do Cristo nesse momento e vivenciando estarmos na presença do Cristo, vamos agora buscar uma conexão maior, se possível, fechando os olhos, nos desligando de nossos anseios, nos desligando de nossas angústias, nos adentrando em nós, fechando os olhos para a nossa oração de encerramento da doutrinária virtual. Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, pela oportunidade da existência. Somos gratos por estarmos aqui neste planeta, diante de todas as oportunidades de evolução. Agradecidos estamos, Senhor, por tudo, por todos em nossas vidas. Rogamos que o Teu amor, Deus, possa continuar sendo a nossa meta de existência. Que o Teu amor continue sendo o nosso farol iluminativo e que a Tua paz, Deus, possa nesse momento invadir nossas almas, nos fazendo nos emocionar diante da perfeição que vem de Ti e diante do poder que há em nós. Sendo assim, com a Tua permissão, vamos encerrar a doutrinária virtual desta sexta-feira. Eu agradeço por cada pessoa que está me ouvindo, por cada pessoa que está contribuindo para que o Evangelho de Jesus possa reverberar. Porque nós, meus queridos, somos multiplicadores da paz e do amor. Então, gratidão, gratidão a tudo, gratidão a vocês, gratidão a todos por estarem, de uma forma ou de outra, conectados a mim, direto ou indiretamente, me fazendo ser melhor. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.